Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 139, Salmos, capítulo 139, versículo 16. Salmo 139, versículo 16. Todos encontraram? Tem alguma misericórdia? Mas Aldene tem a Cirineu ali chamada Malquinha. Salmos 139, versículo 16. Diz o seguinte: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Primeira orientação que eu quero dar é a seguinte: eu sempre seguirei a tradução que eu estou lendo aqui e que eu publiquei nas redes sociais. Então, quando forem feitas as perguntas completas, deve ser feito de acordo com aquela tradução que eu disponibilizei através da internet. Por que isso? Para que haja uma unificação de traduções. Eu disponibilizei 2 vezes esta semana. Disponibilizei na segunda-feira, próxima passada, e disponibilizei, não sei se foi na quinta ou se foi na sexta novamente. Portanto, quem tem aí o seu celular pode inclusive seguir, porque está no contato, o estudo. Então, dito isto, a tradução que eu estou seguindo aqui, a versão é exatamente esta aqui. E o que é que diz? Salmo 139, versículo 16, repetindo: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Qual o tema do nosso estudo? Eu também disponibilizei o livro da vida, e estamos extraindo exatamente desse texto aqui. E no teu livro, então veja que há a expressão livro, e que durante o estudo nós iremos também ver livro, tal qual está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Mas, quando chegar o momento oportuno, aí nós vamos explicar. Bem, neste versículo do Salmo 139, versículo 16, o que nós podemos extrair é que a nossa vida, ela é um projeto. Ela foi projetada. Veja bem o que diz o salmista: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Isto é, o nosso corpo ainda sem estar no formato que nós temos aqui. Então, a substância masculina, a substância feminina, e unidas as 2 substâncias, um ser humano. Já nesse versículo aqui, a gente já começa a dizer que o aborto é uma coisa completamente contrária à vontade de Deus. Uma vida, ela foi projetada. Nós não nos fizemos. A mulher não pode dizer que aquele ser que está no seu corpo, ela dispõe dele e
e a qualquer hora ela pode tirar, ela pode matar, ela pode fazer isso, absolutamente. Uma vida é uma propriedade de Deus, como cada um de nós aqui somos uma propriedade de Deus, e nós seguimos aqui a palavra de Deus. Então veja, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Nós temos aproximadamente no nosso corpo 7 octilhões de átomos. Átomos é a menor partícula e é subdividida em prótons, elétrons e nêutrons. Portanto, nós temos 7 octilhões. É um 7 e 27 zeros à direita. Então é um número grande demais. Então veja, essa substância, 7 octilhões de átomos, eles foram organizados por Deus. Células, nós temos aproximadamente 10 trilhões de células, e cada célula cumprindo a sua missão. A célula do olho, a célula da unha, a célula do cabelo, a célula do sangue, todas as células cumprindo exatamente o propósito estabelecido por Deus. Então, nós não somos frutos de um acaso. Seria impossível 7 octilhões de átomos se juntarem e formar um ser humano. Impossível. Impossível. 7 octilhões de átomos. Então nós somos a impressão digital de Deus, cada um de nós aqui. E o salmista, ele tem essa revelação, e ele diz isso para Deus: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. E aí, tomando por base o livro, e eu vou seguir aqui, o livro ele tem páginas, como está aqui. Então nós vamos analisar cada uma página desse livro da vida. A primeira página é a página do nascituro. Talvez essa palavra seja estranha para muitos aqui, mas nascituro é aquele que ainda está no ventre da mãe, é aquele que não nasceu ainda, é chamado nascituro. E quando ele está no ventre da mãe, ele já é dotado juridicamente de todos os direitos: direito à herança, direito à vida. Então ele tem todos os direitos já no ventre da mãe. O nascituro, o direito do nascituro. E aí o que é que diz aqui? Salmos 127, versículo 3. Estou seguindo essa tradução aqui. Salmo 127, versículo 3. Eis que os filhos são a herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. O fruto do ventre, o seu galardão. Então, uma mulher que engravida, Deus a premiou, Deus confiou aquela mulher para cuidar de uma propriedade sua. Não é da mulher, não é do pai, mas de Deus. E diz aqui claramente: eis que os filhos são a herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, cada mulher que engravida, ela foi premiada. E veja bem, aqui diz galardão. Galardão é o quê? Galardão
não engravidaram por problemas físicos, mas existem aquelas que são as mães do coração, não do ventre, não do útero, mas as mães do coração, aquelas que adotaram e cuidaram daquela criança, tal qual fosse um filho ou uma filha biológica. Então nós temos aqui a página do nascituro. Gravem bem. Primeira página. Antes é o projeto. Antes é o projeto. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. O nascituro, ele já está no ventre. Ele já está sendo formado. O que vai ser coração é coração. O que vai ser cabelo vai ser cabelo. O que vai ser perna vai ser perna. Vai ser braço, está tudo ali já. O nascituro. Salmos 127, versículo 13. A página posterior ao nascituro é a página do nascimento. E aí a gente vai para Êxodo, capítulo 1, versículo 19. Vejam aí, Êxodo, capítulo 1, versículo 19. Página do nascimento. Então, vamos rememorar logo para que fique bem gravado. Primeiro, o projeto da vida. Depois, a página do nascituro. Agora, a página do nascimento. Aquele que estava no ventre da mãe nasceu. E aí o que é que diz? Êxodo, capítulo 1, versículo 19. Êxodo, capítulo 1, versículo 19. Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Veja que há uma comparação as mulheres hebreias e as mulheres egípcias. Como o Faraó tinha decretado a morte de todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo, para pegar quem? Moisés. Por isso que a mãe de Moisés colocou ele dentro de um cestinho, colocou no rio Nilo, entendeu? E a história vocês já sabem, já leram. E aí o que é que diz as parteiras? E essa expressão parteira é muito importante, porque também tem tudo a ver. Eu estava conversando com o pastor Joel, a nossa época. A minha mãe, o único filho que nasceu na maternidade fui eu. Os outros todos nasceram em casa. E tinham 2 parteiras que eram de grande notoriedade. Era Santina e Maria Viana. Eram as 2 parteiras. E quando não ia Santina pegar a criança lá em casa, era Maria Viana. Maria Viana e Santina. Então eram as 2 parteiras. Então minha mãe, com exceção do meu nascimento, todos os meus irmãos e irmãs nasceram dentro de casa. E a parteira é aquela que iria apenas ajudar. E ela, veja bem, parto normal. Parto normal. Hoje há uma facilidade de que a cesariana, né, principalmente para que a mulher não sinta nenhuma dor, ou quando realmente haja uma necessidade de ser um parto cesariano. Então é a página do nascimento. Alguém aqui se lembra essa página do nascimento? Alguém aqui se lembra? Não. Se lembra? Não. A gente só sabe o que a mãe da gente ou os irmãos mais velhos disseram. Então é uma página que a gente ainda está na completa inocência. Completa inocência. A página do nascimento. E esse livro vai se formando. O projeto,
o nascituro, o nascimento. E agora a gente vai para a página da infância. 1 Coríntios 13, 11. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Eu escolhi esse texto porque o apóstolo Paulo ele diz de uma maneira bem didática. Veja o que é que ele diz. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então a gente tem a fase da infância. Não é uma coisa correta uma pessoa adulta está agindo como se fosse um infantil. Veja bem, quando a palavra de Deus diz que a gente deve ser como criança em relação à malícia, mas em relação ao juízo, a gente deve pensar como adulto e não como criança. E aqui é a página da infância. Não se pode cobrar de um menino de 5, 7, 8, 9 anos, como se ele já tivesse o quê? 18, tivesse 20, tivesse 25. Não. É a página da infância e todos nós um dia já fomos infantis. E muitas coisas da nossa fase infantil a gente já se lembra. Por exemplo, eu me lembro da minha página infantil quando eu estudei nas Escolas Reunidas 7 de setembro. Imagine, ainda me lembro do nome da minha primeira professora, Maria Alice. Eu estudei com ela todo o jardim até a 5ª série. Depois da 5ª série, a minha outra professora, Gilvanete. Aí eu me preparei para o exame de admissão, que alguém aqui já fez. Era um livrinho dessa grossura aqui, e que a gente tinha que se preparar como se fosse um vestibular. E tinha 2 épocas, tinha a primeira época e a segunda época. Eu fiz o exame de admissão ao ginásio, graças a Deus passei, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, 4º ano ginasial. Aí depois entra a parte do científico. Mas voltando, a página da infância, tem coisas que a gente se lembra e tem coisas que a gente não se lembra. Entendeu? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Qual o destaque? Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então é muito importante isso, porque tem muito adulto agindo como se fosse, tem até um campo espiritual, sou um infantil. Como é? Gosto de brincar, né? Não tenho ido, né? Sou infantil, não é isso? Agora um detalhe desse livro, veja a perfeição de Deus, o projeto, o nascituro, o nascimento, a infância, e a gente vai armazenando dados, armazenando conhecimentos. Grave bem o que eu estou dizendo. No final eu vou explicar porque eu disse isso. E agora nós vamos para a página da adolescência. Lucas 2:52. E esse texto se refere à adolescência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha 12 anos. Olha o que é que diz aqui. Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Uma adolescência qualificada, como Felipe, como Gabriel, como Priscila, estão tendo o quê? Uma adolescência qualificada. Por quem? Por Deus. É um ouro que está sendo
lapidado. Lucas capítulo 2, versículo 52. Preste atenção. E crescia Jesus em 3 direções: em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Vida espiritual e vida social. A página da adolescência. É uma fase difícil, a adolescência, porque é aquele barquinho cuja onda, para onde leva o barquinho está. Mas a palavra de Deus pode qualificar, e já desde a adolescência vai ser uma adolescência a serviço de Jesus. E agora nós vamos para a página da juventude. A página da juventude é uma página da rebeldia. É uma página da rebeldia? É. Vou pegar o texto de uma parábola. Jesus diz aqui na parábola. Lucas capítulo 15, versículo 12 e 13. E por que é a página da juventude e da rebeldia? É porque o jovem, ele já acha que sabe tudo, que é o sabichão. Ele não precisa de uma orientação do pai, ele não precisa da orientação da mãe, ele acha que é o tal. Ele é jovem, então, e quando entra na faculdade, então aí é que a coisa, nos dias de hoje, a coisa degola. É um jovem, uma jovem dentro da igreja de uma forma, entrou na faculdade e agora é uma pessoa que parece que não tem mais Cristo na sua vida, no seu coração. Mas vamos ver essa página, que é difícil. Lucas 15, 12 e 13. A página da juventude. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Primeira coisa, saiu da casa do pai, cortou logo os laços de orientação do pai, foi embora para um país distante. E num país distante, ao invés de fazer uma coisa produtiva, o que ele fez? Ele desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Essa expressão dissolutamente significa na imoralidade. Portanto, todo o dinheiro que ele recebeu da herança, ele gastou de uma forma contrária à vontade de Deus. Mas não é que esse filho não tenha ouvido falar da vontade de Deus, não. Ele ouviu. Ele ouviu. Tanto que quando ele se arrepende, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele sabia tudo. Outra coisa importante, na página da juventude, o pai não foi atrás, não. O pai continuou tocando sua vida com o filho mais velho. E nem usou de quê? De chantagem emocional. Era isso que ele queria? Vá. Mas a página da juventude se caracteriza exatamente como se a gente vê a juventude de hoje. A gente vê a juventude de hoje. É piercing no nariz, é piercing na orelha, é piercing no umbigo, é piercing em tudo que é lugar. E ainda tatuagem. Pega o corpo e tatua, achando que dá a fama. Mas isso é a fase da juventude, é a página da juventude.
Vai se fazer o quê? Vai se botar uma tornozeleira eletrônica nos filhos? Não. Agora, orientar sim. O pai e a mãe têm a obrigação, pai e mãe crente têm a obrigação de educar os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. E aí ele pode dormir com a consciência tranquila. Meu filho pode ser o que for, mas ele ouviu certo. Depois da página da juventude, aí vem o que? A página da velhice, que é outra página que vai se acumulando. Viu, imagina, a página da velhice, né? Mas veja o que a palavra de Deus diz a respeito da página da velhice. 1 Timóteo 5, 1, 2. E veja bem, eu estou dizendo velhice porque aqui nessa tradução tem as duas expressões aí, tem velho e tem idoso. Aí, agora para as mulheres colocaram idosas, para o homem colocou velho. Vai fazer o quê? Olha aí, 1 Timóteo 5, 1 e 2. Não repreendas asperamente a um velho. Muito cuidado quando for falar com um velho. Você pode até repreender. Meu pai, minha mãe, não é assim. E agora outra coisa, se ele tiver errado, se ele tiver certo, você quiser colocar na cabeça do velho o seu besterol, aí não. Agora, se o velho estiver errado, tudo bem. Mas ele está certo. Aí o jovem vai dizer, mas velho, o negócio agora é um príncipezinho, o negócio agora é. Meu cartão. Como? Idoso é uma palavra mais doce, tá? Velho parece que é mais pesado. Mas eu estou aqui pela minha e eu vou aqui. Não repreendas asperamente ao velho. Mas veja qual é o conselho. Mas admoesta-o como a um pai. Aos moços como a irmãos. As mulheres idosas como a mães. As moças como a irmãs. Com toda a pureza. Relacionamento cristão de todas as idades, juventude, adolescência, velhice, entendeu? Tudo. Não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. O meio cristão da juventude e de todas as idades tem que se caracterizar pela pureza. Pela pureza. Está aqui. Olha, Marli, chegamos à página da velhice. Agora nós vamos. Marli, agora. Não, Marli. A gente é tudo idoso. Viu? Olha, agora a gente vai dar um salto de qualidade. 2 Coríntios 5,17, a página do novo nascimento. Olha o que diz. 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, na página do novo nascimento, aí então a gente dá um salto de qualidade. Não é mais o nosso físico, mas agora é a nossa vida espiritual. Pensamento diferente, palavras diferentes e atitudes diferentes para aqueles que experimentam o novo nascimento.
Nicodemos, por exemplo, era um homem religioso, mas não era um homem nascido de novo. Senão Jesus não ia dizer para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Então não confundir religiosidade com a página do novo nascimento e uma vida realmente transformada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois da página do novo nascimento, aí vem a página da eternidade. Não mais a página da longevidade, da vida longa, mas a página da eternidade. E eu fiz questão de dividir essa palavra, porque a gente sempre diz eternidade, mas a palavra eternidade, ela pode ser dividida em duas: eterna idade, portanto, uma idade para sempre, para sempre. E aí nós vamos para Apocalipse 20:15. Apocalipse 20:15, aí é quando fala do livro da vida, mas do livro da vida no sentido da eterna idade. Apocalipse 20:15, Hebreus 9:27 e João 5:24. Veja o que é que diz esses três textos em conjunto. Apocalipse capítulo 20, versículo 15: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Portanto, esse livro da vida é o livro dos convertidos, a página do novo nascimento. Então, o livro no sentido biológico, as páginas, e agora o livro da vida, vida para sempre, página da eterna idade. Hebreus 9:27, o que é que diz? E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, a página da eternidade é uma página pós-túmulo, pós-cemitério. E em João 5:24, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê, gravem bem, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Não, o pastor Gilmar está dizendo isso não. Agora a gente acredita se quiser. Vou repetir. Essas palavras foram contundentes na época, quando Jesus as proferiu, e são contundentes para nós. O que é que Jesus está dizendo? Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Deus. Tem a vida eterna e não entra no juízo, mas já passou da morte para a vida. É um salvo. E por último, Salmo 90:12, aprendendo a viver. Olha o que é que diz aí, Salmo 90:12. Salmo capítulo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí, veja, quando nós chegamos na velhice, nós carregamos um projeto de uma substância informe. Nós carregamos
um nascituro, passou 9 meses. Nós carregamos aquele momento do nascimento, nós carregamos uma fase de adolescência, nós carregamos uma fase da infância, da juventude. Então, um velho, um idoso, uma idosa, não é para estar fazendo mais besteira, não, porque já traz em sua vida todas essas fases juntas. Por isso que se tem que respeitar uma pessoa de cabelos brancos, um idoso, uma idosa, porque não é mais um adolescente, não está na página da adolescente para fazer besteira, não, nem da juventude para estar fazendo aventura. O idoso e a idosa tem que andar com os pés no chão, porque já traz no seu corpo todas essas marcas, todo esse aprendizado. Uma pessoa com 70 anos, com 80 anos, já traz o que no seu corpo? Tudo isso. Espiritualmente falando, se já é um crente, uma crente, já aprendeu quantas coisas do Senhor Jesus dentro da igreja. Então não está mais na fase de estar fazendo besteira. E infelizmente a gente vê pessoas de muita idade fazendo e falando besteira, como se fosse uma criança. O que é que diz aqui? Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, que a gente... eu me lembro da minha infância, eu me lembro da minha adolescência, eu me lembro da minha juventude, mas hoje eu sou um idoso, eu sou uma idosa, eu já carrego toda essa experiência. Eu não vou agir mais como adolescente, não vou agir mais como jovem, não, mas com toda essa bagagem, o livro da vida e toda essa bagagem, no céu, a nossa vida, nosso corpo será totalmente transformado, configurado para viver no céu. Agora ainda não. Agora a gente ainda vê as coisas em passadas. Mas quando a gente chegar no céu, todo o nosso corpo será configurado para a eternidade. E quem é que vai configurar esse corpo novo para o céu? Quem é que vai configurar? Deus. Exatamente. Ele vai configurar. Como configurou esse? Não mais agora com 7 octilhões de átomos, porque é matéria. Tu és pó e ao pó um corpo configurado para viver para sempre. Então, esse livro da vida, ele dá, qualquer pessoa pode escrever. Agora, por exemplo, se Gabriel fosse escrever o livro da vida dele, ele ia escrever até quantos anos você tem, Gabriel? Quantos anos? Ele ia escrever até os 15 anos. Vai ter ainda muita quilometragem pela frente. Agora, se a irmã Geni for escrever o livro da vida da irmã Geni, vai escrever na base de quê? De 94 anos. A irmã Geni já traz um adolescente, uma jovem idosa. Então já tratou dessa bagagem. E está o quê? Na escola bíblica dominical, ainda aprendendo. Ela entendeu. Então
que Deus nos abençoe, né? Que a gente tenha aprendido essas nossas páginas, cada uma dessas páginas, né? E que a gente viva, por exemplo, quem chegou aos 70 já tem uma bagagem muito boa, já passou por muitas experiências. Eu estou com 6,5, mas o motor ainda está amaciando. O motor ainda está amaciando, né? Então, que Deus coloque essas verdades em nossas mentes, em nossos corações. Agora, vou passar a palavra para Roberto e tem algumas perguntas. Antes dele fazer as perguntas, eu quero apenas dar uma orientação. Todas as perguntas são para completar. Então, ouça ele ler o texto e depois que lê o texto, aí levanta a mão para dizer essa e essa palavra. Tem textos que eu pedi para completar com 2 palavras. Tem outros textos que eu pedi para completar com 5 palavras. Mas todo mundo aqui prestou atenção. Não vai ter nenhum problema. Então eu passo a palavra ao Roberto para a verificação da condição. Agradeço a Deus, pastor, por esse estudo maravilhoso, né? Então, quando Moisés diz lá no Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias, é justamente pegar esse livro já, né? E o pastor aqui botou o projeto de vida, as páginas, né? Mas eu diria, pastor, que é até capítulo, né? A adolescência realmente é um capítulo, cada fase é um capítulo, para muitos doloroso, para outros, mas a verdade é que em tudo isso que a gente viu aqui, meus irmãos, é a parte onde Deus insere o ser humano aqui nesse planeta Terra, né? E Ele determina isso. Pela palavra de Deus, tu escolhe ao qual tornarás. Muitos, pela obediência aos pais, conseguem chegar até os últimos capítulos que o pastor falou aqui. Outros, no entanto, por não obedecer ao pai e à mãe, não gostar de obedecer regras, vai embora, faltando muitos capítulos a se preencher, né? Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para quê? Se prolongue os teus dias na terra do Senhor teu Deus. Aí, se você não obedecer, o que é que acontece? Os dias, e o que a gente tem visto hoje na sociedade é isso, né? Filhos que acham que sabem tudo, que não quer obedecer pai, não quer obedecer mãe. Só que ele está com um livro, alguns capítulos já preenchidos e outros em branco. E os pais e mães aqui querem orientar ele porque já está com a página já quase todo completinho, já sabe os caminhos, né? E os filhos muitas vezes pagam caro, muito caro, porque quer pagar para ver. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade e antes de eu começar as perguntas aqui, meus irmãos, hoje à tarde, no mesmo horário dos estudos, de 5 horas, tem um encontro dos diáconos, que a gente deu uma paradinha, né? Esse corre-corre que teve, chuva, tudo mais, enfim, já está na hora de voltar, né, pastor? E vai ter assuntos para os diáconos que aqui estiverem, não faltam. Vai ser assunto que a gente precisa discutir para algumas coisas, algumas atividades aqui. E também tem um plano que foi pensado pelo corpo diaconal para a gente fazer esse corpo diaconal mais dinâmico. Então eu quero apresentar os irmãos aqui, que estão, os diáconos que estão aqui, para que venham tomar ciência disso aí. Vamos agora, meus irmãos, para a verificação da aprendizado. Eu chamo aqui minha diretora Silvânia, ela vai fazer a pontuação, né, dos irmãos. Quero desejar boa sorte a todos e uma coisa é certa, todos os irmãos aqui estão afiados para responder, né? Uns são tímidos, né? Não tem coragem de levantar, mas chega ali atrás, mas Roberto, eu sabia, eu estava na ponta da língua para dizer, só não tive coragem de levantar. Mas de antemão eu quero parabenizar esses irmãos. O principal aqui, o foco aqui, não é quem sabe muito,
quem vai responder muito. O foco aqui é que vocês aprendam. E às vezes quando você levanta, você só verbaliza, mas o conteúdo está aí dentro, né? E o pastor tem esse dom de pegar aqui do papel e transmitir com tanta eficácia para vocês, né? Haja visto que Deus separou o nosso pastor para essa área de ensino. Então, sem mais delongas, meus irmãos, quem tiver com... Acredito que, mesmo se você tiver com a Bíblia aberta aqui, como as perguntas aqui estão embaraçadas, estão embaralhadas, você não vai ter problema, né? Pergunta número 1. E a gente vai fazer, meus irmãos, aquele procedimento. Quem souber, o primeiro que levantar, se levantar 3, a gente vai considerar 1, né, senhor? O primeiro que se levantou. Certo. Então, a regra aqui é o primeiro que levantar. Se levantou 3, vai valer somente o primeiro. Se o primeiro não responder, aí Silvânia disse que pode o segundo tentar responder. É isso? Certo. E outra coisa, meus irmãos, eu vou terminar a pergunta. Eu sei que muitos irmãos já sabem. Aí quando você pergunta, ele quer ser o primeiro. Ele deixa eu terminar a pergunta e já se levanta. Mas deixa eu terminar a pergunta. Certo? Aí levanta. Quando essa pessoa levantou, aí eu vou ler de novo uma pessoa e ela vai completando a pergunta. Pergunta número 1. Tem o seguinte: complete. Os teus tracinho viram a minha substância ainda tracinho, e no teu tracinho foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Irmã Estela, com a classe de sempre, né? Vamos lá, irmã Estela, vamos. Eu vou perguntar e aqui eu preciso de 3 palavras para fechar o texto. Os teus, eu gosto de ver a senhora falando alto. Os teus viram a minha substância ainda, e no teu foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando nenhum ainda deles, quando não havia nenhum deles. Então a irmã respondeu certo, só completei o texto aqui, mas 100% certo. Então, olhos informe de mim. Então a irmã respondeu certinho, está no Salmo 139, verso 16, que foi abordado aqui. Pergunta número 2. Completa. Eis que os tracinho são herança da parte do Senhor, e o fruto do tracinho o seu galardão. Eita, Gabriel agora ganhou de Estela. Vamos lá, Gabriel, vou começar de novo, tá certo? Eis que os são herança da parte do Senhor, e o fruto do o seu galardão. Vamos perguntar aos universitários, pastor? Certíssimo, filhos e ventre. Então Gabriel respondeu 100% da pergunta. Pergunta número 3 vem assim: complete. Responderam as parteiras a tracinho, é que as mulheres tracinho não são como as tracinho, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a tracinho cheguem a elas. Estela. Vamos lá. Responderam as parteiras a que as mulheres pois são que as mulheres não são como as, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a Antes o quê? Eu até disse. Antes que o quê? Qual a palavra? Vamos lá, vamos começar com
responderam as parteiras a Faraó, ponto número ele e as mulheres hebreias, ponto número 2. não são como as, Ponto número 2. pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que Antes que a parteira, você disse a parteira, não foi isso? Não está correto. A parteira. Eu até disse que eu, na minha cama, fui uma não, exato, eu tinha ouvido parteira. Eu comecei a falar. Ó, Faraó, hebreias, egípcias e parteira. 4 palavras. Correto. Pergunta número 4. Complete. Quando eu era menino, pensava como tracinho, mas logo que cheguei a ser tracinho, acabei com as coisas de menino. Gabriel, a Rimola Nova, né, meu filho? Deixa eu dar um salto, né? Lubrificado, né? Vamos lá. Quando eu era menino, pensava mas logo que cheguei a ser Homem. fale mais alto, meu filho, porque eu tenho um problema assim Audição. de timidez, aí eu preciso escutar mais alto, viu? Mas logo que cheguei a ser, acabei com as coisas de menino. Está em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Pastor, Menino e homem, correto. a pessoa está com uma pergunta e fica criada. Será que eu errar? Todo mundo vai escutar, mas fale alto. Se errar, a gente está aprendendo, viu, Gabriel? É escola. É escola, viu? Pergunta número 5. E crescia, tracinho, em tracinho de novo, e em tracinho diante de Deus e dos homens. Eita, Gabriel ganhou coisa de fração de segundos, né? Vamos lá, Gabriel. Agora vamos mais alto, porque eu tenho um problema de timidez. Aí eu... E crescia em sabedoria e estatura, e em diante de Deus e dos homens. Eu nem perguntei aos universitários. O universitário está com uma vida melhor do que o meu. Certíssimo. 100% da Jesus, sabedoria, estatura e graça. está em Lucas capítulo 5, aliás, Lucas capítulo 2, versos 52. Pergunta número 6. O mais tracinho deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Essa é a pergunta. Quem vai? Não, continua o versículo. Certo. Então, me confundi aqui, vamos lá. Completo. O mais tracinho deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali, tracinho, os seus bens, vivendo, bom, né? E tracinho. Os irmãos entenderam a pergunta, eu me atrapalhei um pouco, mas irmã Estela, vamos lá. O mais, eu acho que a Polícia era na classe dela, o mais novo. E quando o ventilador bate no cabelo dela, que já. Veja bem, eu não disse o mais novo. Tem que ser a palavra que eu falei aqui, porque eu disse no início. Eu não disse no início. A tradução aqui.
desse contexto. Tem gente que só para uma classe, né? Agora. Engraçado, hein? Eu acho engraçado, pastor, quando as pessoas querem ajudar ela, vai com classe. O mais moço, aí vamos lá, mas é só tentar se passar pela tradução que o pastor trouxe no ensino. Mas o mais deles disse ao pai: Pai, dá a minha parte dos bens que me tocam. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou, correto. Pronto, segura essa palavra aí. Os seus bens vivendo. Perfeito. Moço desperdiçou e dissolucional. O pastor não faz nem um suspensezinho, né? Na hora não, né? É bonzinho o pastor. Direto lá. Esse aí é direto não. Mas, ok, irmão. Valeu a população. Silvânia anotou aí. Pergunta número 7. Essa 7 são dois versículos. 7. Você deu os dois. Vamos lá, vamos dar a referência aqui do que eu li. A pergunta número 6, né? Lucas 15, 12 e Lucas 15, 13. Pergunta número 7. Não repreendas asperamente a um tracinho, mas admoesta-o como um pai aos moços, como irmãos. As mulheres, tracinho, como as mães. As moças como as irmãs, com toda a pureza. Gabriel, queria ter se vinculado, papai. Já passei por essa fala, Gabriel. Mas vamos lá. Não repreenda asperamente a um velho. Muito bem. Se dissesse 12, é engraçado. É engraçado que o pastor diz assim: Roberto, não chega nos 50 anos. Qual é mais fácil dizer que a gente está velho ou que a gente tem meio cego? Eita! Não repreende asperamente a um velho. A um velho, mas admoesta-o como um pai aos moços, como a irmãos. As mulheres. Idosas. Agora é engraçado para a gente botar velho para a mulher idosa, mas tudo bem, é a Bíblia, né? Vamos. As mulheres, Gabriel, como a mães, as moças, como as irmãs, com toda a pureza. Velho está em 1 Timóteo, a primeira parte, 1 Timóteo 5 e 1, e a segunda parte, 1 Timóteo 5 e 2. Portanto, Gabriel respondeu certo. Prestou atenção, não foi, meu? Hoje não fiz cada nem o outro. Pergunta número 8. Pelo que, se alguém está, tracinho, nova criatura é, as coisas, tracinho, já passaram, e eis que tudo se fez, tracinho. não é possível. Calma aí. Agora eu me decepcionei, mano. Todo mundo foi distante. Um versículo desse, não acredito. Ainda bem que a irmã salvou a barra. Diga, irmã Camila. Pronto, eu vou começar aqui. Irmão Heleno, não sou opinião, irmão Heleno. Não sobrou não. Porque assim, eu já não sou para ter uma classe aqui tão grande que agora eu não me assusto mais, né? Não vou nem dizer quem foi, né, Heleno? Vai, irmã Camila. Vamos lá, irmã Carminha, completo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já passaram, eis que tudo se fez. mais fácil do que isso.
só diz essa fácil, eu não respondo não, só não vou mais difícil. Eu acho que é isso, pastor. Essa daí, para um batista, Ninguém quer responder as fáceis, né? Pergunta número 9. Complete. E todo aquele que não foi achado, tracinho, no livro da vida, foi lançado no tracinho. Ok? Já pode responder, minha gente. Irmã Estela. Ele está se coçando ali, mas não está nada. Pode ficar de pé e eu vou perguntar de novo. E todo aquele que não foi achado, o quê? Escrito. Certo, mas o resto é comigo, só diga a palavra escrita. No livro da vida, foi lançado no. A irmã Estela não sabe nem brincar, ela vai a vera mesmo, né? Responde tudo da minha parte. Então, Silvio, pode pontuar aí. Parabéns, né? Graças a Deus, eu estou feliz com esse desempenho dos irmãos, né? Hoje são 12 perguntas. A gente vai entrar agora da décima pergunta. E como aos, tracinho, está ordenado, tracinho, uma só vez, vindo depois disso o tracinho. Portanto, eu preciso de 3 palavras aqui. Gabriel. E como aos. Responda mais alto, porque eu sou tímido, Gabriel. Entendi. E como aos está ordenado, tracinho, completa aí. Uma só vez, vindo depois disso, o juízo. Então, primeira palavra, homens, morrerem e juízo. Pastor. Correto. Era só a conjugação do verbo juízo morrer. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Homens morreram e juízo. Pergunta número 11. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e, tracinho, naquele que me enviou tem a, tracinho, e não entra em, tracinho, mas já passou da morte para a, tracinho. Estélio. Eu chamo Estélio, não é diretor Estélio, né? Mas vamos lá. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a e não entra em eu acho que eu falei para você respondendo sorrindo. Tipo assim, você não ouviu juízo. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Crê, vida eterna, juízo e vida. Anotou isso? Pergunta número 12. E última pergunta. Portanto, a cereja do bolo agora. Vem que eu falo. Ensina-nos a contar os nossos, tracinho, de tal maneira que alcancemos corações, tracinho. A classe dele, menino, ele levanta assim olhando para a mãe. Mãe, eu vou abafar agora. Mas vamos lá, Gabriel. Vamos lá, Gabriel. Agora tem que responder certo. Essa é a classe que tu levantou. Ensina-nos a contar os nossos. Gabriel, bonito, Gabriel. Posso ficar bonito aqui na foto? Ensina-nos a contar os nossos. De tal maneira que alcancemos corações. Corações. Ele olha para cima e começa assim. Olha, foi 100% de aproveitamento. Todas foram respondidas corretamente. Então, meus irmãos, eu agradeço a Deus. Hoje o assunto foi maravilhoso. As perguntas também foi um pouco, assim, não vou dizer que é difícil, né? Mas que tinha que ter, a pessoa ter prestado muita atenção, né? E todos que responderam aqui, inclusive minha mãe que está olhando para mim, deu show. Graças a Deus o ensino foi
maravilhoso, o aproveitamento, eu não diria nem 100%, pastor, foi 200%. Concorda, irmão? Então que Deus abençoe a todos, né? Proporcione outras oportunidades como essa e que possamos crescer juntos, que essa é a vontade de Deus. Agora eu quero retornar a palavra à diaconisa Valquíria e ela vai dar a continuidade do culto. Amém? Deus abençoe a todos. A nossa EPD, como nosso pastor disse, vamos ter o nosso coffee break e logo após o nosso culto administrativo. E vamos meditar tudo que o Senhor hoje nos falou aqui, né, na nossa escola. O pastor falou sobre aborto, é um assunto tão importante, tanto que a gente deve defender essa causa, porque o aborto vai muito além. Se minha mãe tivesse me abortado, não teria nascido a Daniela, o Daniel, os meus netos. Então não é só uma vida que é ceifada, por trás dela vem outras vidas que iam deixar de existir se caso a minha mãe tivesse um dia me abortado. Não teria nascido toda a minha família, né? Então vai além de um aborto, é toda a existência de um povo que é ceifado. Possamos lutar e defender, nunca não ao aborto, somente aquelas pessoas que estão desesperadas achando que é a solução, né? Amém? Eu convido o nosso pastor para nossa bênção apostólica. Convido a todos que se coloquem de pé. Com a bênção apostólica, temos concluído o culto, escola bíblica dominical nesta manhã. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o Teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, temos concluído.